Uma das coisas que falaram aqui, pessoal, eu vou tentar abordar isso de uma forma rápida. Uma das coisas que, assim, é até um tópico bem recorrente para a galera de desenvolvimento humano, que eu acredito que é a vasta maioria de vocês aqui assistindo, né? Senão por que você estaria aqui? Seria esse lance do propósito. Como que eu encontro o meu propósito? E é interessante, as pessoas já querem muitas vezes achar que isso é algo que se descobre de uma forma cognitiva, né? Eu não sei que interpretação até mesmo que você recebeu dessa ideia, né? Como que eu encontro o meu propósito? Assim, é uma coisa assim que pode causar um conflito muito grande na gente, né? Ainda mais quando você pode estar usando como referência alguém que está em propósito. Eu acho esse tópico fascinante, tá bom, pessoal? Fascinante. É um negócio que daria também para fazer uma live inteira, mas eu faço questão de começar. E como eu disse, a metade final a gente fala do medo. Pessoal, não tem como você não estar em propósito. Anota isso aí. Não tem como você não estar em propósito. Porque o propósito da vida é a constante revelação das oportunidades para a gente aprender a gerenciar e revelar e expressar o nosso poder. Então, o propósito que tanto se fala, nunca você não está em propósito. A boa notícia é essa. Nunca você não está em propósito, você está sempre em propósito. O grande desafio é estar consciente, então deveria ser a questão. Agora estou consciente que eu estou em propósito, e daí, obviamente, você tem que investigar o que quer dizer isso, e da minha parte eu posso compartilhar com você. É filosófico, né? Estar em propósito. O que significa isso? Depende, né, pessoal? Da parte mais básica possível, estar em propósito seria você viver de uma forma onde você está querendo, por exemplo, construir algo aqui para viver algo ali. Então você estaria nesse sentido, vamos dizer assim, de uma certa forma em propósito. Eu vou fazer isso aqui para que daí eu possa fazer isso ali. Então daí você pode subentender que você está em propósito, né? Eu estou fazendo faculdade porque eu quero fazer XYZ, então eu estou no propósito disso. Tem esse significado também, né? Estou em propósito, ou seja, estou fazendo de uma forma consciente, né? Aquela analogia do cara que está jogando sinuca e ele fala assim, bola 8 na caçapa do canto. Ele está em propósito, ele está consciente, né? Ele cantou antes da jogada. Mas, se eu pudesse, com a sua permissão, compartilhar algo pessoal, eu acredito que quando muito jovem, a minha irmã está até presente aí, ela pode confessar, eu não entendia esse negócio de, por exemplo, apenas trabalhar por trabalhar, entendeu? E obviamente eu fui privilegiado e ao mesmo tempo não, de ter tido ajuda, né, da minha família, mas eu não compreendia esse lance do que fazer da vida, que ele teria que ser orientado financeiramente. E então eu me formei, né, em administração, sinceramente dizendo, porque eu não sabia o que ia fazer da vida, e tinha mais amigo meu em administração, e na época eu não sabia, entendeu, o que eu ia fazer e tal, e foi algo bem vago. Eu não sabia, só que naquela época eu praticava jiu-jitsu, né, de uma forma amadora tal, mas eu gostava demais e aquilo era minha terapia, né? Eu não sabia, mas aquilo era minha terapia, ou seja, ela me ajudava a ficar no tempo presente. Então o jiu-jitsu, obviamente, para mim era terapêutico, e daí o colega meu, que talvez esteja até assistindo, eu acabei alugando um espaço da mãe dele na pequena cidade de Paraibuna e comecei a dar aula ali. Então, naquele momento eu estava, vamos dizer assim,
eu estava já em propósito. Por quê? Porque eu estava seguindo o que o meu coração dizia. Então, muitas vezes a gente fala, está em propósito, a gente acredita que era algo assim, às vezes pensa que é algo esotérico, algo de uma forma, e na verdade estar em propósito é nada mais do que você seguir um sentimento e não somente a lógica e tentar se orientar externamente pela a sociedade ou outras pessoas podem estar dizendo, porque naquele momento eu escolhi o jiu-jitsu como uma continuidade. Depois eu fiz vários outros bicos, trabalhando com meu irmão, trabalhando em depósito de material de construção, fiz outras coisas nos Estados Unidos, fiz milhões de coisas, mas eu nunca estava em propósito, porque quando você eleva esse entendimento de propósito para algo mais elevado, você chega que qual que é o propósito da vida, né? Do que o propósito, entenda, da vida como um todo, não necessariamente o propósito da minha vida. O propósito da nossa vida é encontrar um caminho onde a gente possa expressar o máximo dos nossos talentos. E daí se você fala assim, Fernando, eu não sei quais são os meus talentos. Então, a única forma de você descobrir é onde se encontra a maior quantidade de prazer. Você já deve ter ouvido falar, não sei, da Julia Childs, a primeira grande chefe, né, que antigamente era uma profissão predominantemente masculina, na qual o marido, ela estava conversando sobre isso com o marido, daí o marido perguntou para ela, mas o que você gosta? Daí ela pegou e falou assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer, eu gosto de comer. E daí ele falou assim, por que você não faz um curso de culinária? E assim começa, pessoal. Então eu não sugiro que você se oriente somente externamente, assim, você deve se orientar externamente, mas você deve também checar onde está seu sentimento. Então, por exemplo, eu tive meu primeiro envolvimento com desenvolvimento humano aos 16 anos de idade, devido aos desafios da minha vida naquela época, talvez por incentivo de amigos, do meu irmão, de um tio. Eu comecei a estudar já com 16 anos de idade meditação, visualização, fiz inúmeros cursos. E, por exemplo, eu só fui descobrir que isso ia ser minha carreira muito depois, mas era algo que eu gostava. Então isso que eu queria, por exemplo, compartilhar com você. Eu não fiz um curso para ser professor de desenvolvimento humano, era algo que eu tinha uma paixão por isso, era algo que eu sempre, por exemplo, gostei. Então, por exemplo, é algo que me trazia prazer. Então você falar assim, eu vou ter que ler esse livro, não é algo que me chateia. Só que antes disso eu fiz milhões de outras coisas em que muitas vezes não eram necessariamente de prazer, mas eram coisas necessárias. Então é necessário esse equilíbrio, onde eu preciso seguir meu coração e tudo que eu tenho que fazer vai levar à felicidade. E muitas vezes eu queria que você entendesse que parte desse processo é fazer o que é necessário e não somente fazer aquilo que faz você se sentir bem. Não funciona assim. Entendeu, pessoal? Então, o seu propósito se revela na medida que você move adiante, e isso você tem que acessar dentro de você. Tudo bem? Você tem que acessar a sua intuição, você tem que refletir, você tem que perguntar para você que genuinamente vale a pena colocar o seu tempo e ir lá e testar. E talvez não seja aquilo, mas a questão é, o fato de você estar aqui vivendo, você está em propósito. Você só tem que dizer sim para a vida e sim pelas oportunidades, e você não precisa acertar todas elas. Ou seja, tiveram milhões de caminhos em que eu trilhei que não necessariamente se tornaram a minha profissão definitiva, como por exemplo o jiu-jitsu e também gerenciamento de negócio, que eu trabalhei por muito tempo, mas que, por exemplo, hoje me ajuda no que eu faço. E com certeza tudo que você viveu, a hora que você conseguir revelar mais de você, ou seja, mais de algo que você sente, que você veio para fazer, porque, por exemplo, para mim, eu não tenho dúvida que eu sinto que eu vim para fazer isso, só que, ao mesmo tempo, tudo que foi feito até agora ajudou. Então, eu queria dizer para você que tudo que você viveu ajudou. Então, a boa notícia era que você nunca não esteve em proposta, a má notícia é que isso pode levar vidas se você não quer fazer isso de uma forma consciente.
e olhar para dentro antes até mesmo de olhar para fora, ou depois que você olhar para fora, ou seja, você viu algo que você gosta, que você almeja, mas também é algo que você tem que olhar para dentro, ou seja, muitas vezes o que as pessoas gostam é da ideia de algo. Então, por exemplo, eu vim aqui e por exemplo, falar e estar articulado numa ideia e num conhecimento e compartilhar com você um conhecimento, uma ideia, e depois, sei lá, você vê uma foto minha ali curtindo alguma coisa, daí você cria aquela ilusão, né, que a mídia social faz isso, de que a vida da pessoa não tem problema, que eu não tenho desafio, que eu não tenho, né, e isso não podia ser mais longe da verdade. E, por exemplo, toda vez que eu tenho que realizar um curso ou um seminário, independente dele ser um seminário novo ou dele ser um seminário que eu já venho fazendo, requer muito preparo, requer uma escolha assim super precisa do tópico, dedicação, abstinência, inúmeras coisas, só que isso foi sendo feito ao longo de muito tempo, para daí chegar um momento e alguém poder dizer assim, esse cara é profissional. Sim, mas qualquer pessoa que é profissional um dia foi iniciante, pessoal, e é isso que muitas pessoas esquecem. Então você que falou de propósito, eu acredito que você tem que entender que todo mundo foi iniciante em alguma coisa um dia. Eu também fui iniciante. Obviamente faz muito tempo que eu iniciei isso, só que você não precisa usar alguém como comparação. Você pode usar alguém como inspiração, mas jamais comparação, porque o que cada um tem para contribuir é único. Então, acredito que suficiente de propósito, né? Então, eu vou marcar aqui.